Sabe, se você acompanha o YouTube há um tempo, você já deve saber que normalmente quando os canais ficam muito grandes, eles começam a alugar mansões e juntar vários YouTubers juntos pra poder morar naquela mansão. Com vários YouTubers morando na mansão, eles criam um canal da mansão normalmente e começam a postar vídeos de todo mundo junto naquela mansão, aonde os YouTubers seja YouTubers de várias coisas diferentes se juntam pra fazer coisas em comum, o que é extremamente incrível. Exemplo disso, a gente tem aí a mansão do EduCoffee, já tem a mansão do Rezende, teve a mansão de não sei quem, teve a mansão do Greg Ferreira, várias e várias mansões surgiram. E isso não é uma coisa exclusiva do Brasil. Na gringa também acontece bastante, velho. E tem um canal em específico que eu comecei a acompanhar, porque são YouTubers de LoL que resolveram fazer uma mansão juntos. Esse canal é Offline TV. É um canal onde vários streamers e youtubers gigantes se juntam pra poder morar numa casa e fazer vários conteúdos que eu acho, tipo, muito legal e muito engraçado. E, sinceramente, não são nem conteúdos relacionados ao LoL. Mas só de ver todo mundo junto já é muito legal. É um collab muito bom. Só que o problema é que quando junta vários homens e várias mulheres em uma casa, de vez em quando acontece um problema. E o problema que eu quero tratar hoje com vocês é sobre o Fedmeister, onde ele foi quicado dessa casa, a Offline TV, depois que ele abusou de mais de 6 mulheres streamers. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Z e como vocês estão, mano? Tá tudo bem com vocês? Olha, esse vídeo não vai ter aviso não, nem imploração por sub, velho. Esse vídeo vai ficar muito longo e eu não vou prolongar mais, beleza? Então, bora pro vídeo. Bem, pra começar, deixa eu explicar pra vocês primeiro quem é o Fed. O Fed, ele é um dos caras que entrou na primeira leva da Offline TV, que como vocês sabem, essas casas de youtuber, normalmente entra gente, sai gente, e o Fed tava ali desde o começo. Só que ele não tava ali desde o começo como um youtuber ou como um streamer, não. Ele era editor de um dos participantes. E aí, esse participante chamou ele pra ser o editor da casa, onde ele ia editar os vídeos e, consequentemente, também participaria dos vídeos. Acabou que a casa começou a fazer tanto sucesso que só por ele aparecer nos vídeos ele começou a criar uma fama. Aí ele resolveu criar um canal, fazer lives, e nessa que ele foi fazendo mais e mais redes sociais, ele foi ficando mais e mais famoso e ganhando mais dinheiro, mais fãs, até que os membros foram trocando e ele continuou na casa. Vários e vários membros entraram, saíram, até que alguns problemas começaram a surgir agora esse ano. Primeiro, deixa eu começar com um caso que mais chamou a atenção, aonde a streamer Yvonne resolveu fazer uma queixa sobre ele no Twitter. E essa queixa sendo extremamente grande, onde eu vou só resumir pra vocês entenderem o essencial do que aconteceu, mas basicamente eles eram melhores amigos. Eles eram muito próximos, eles assistiam filmes juntos na cama dela, já que só ela tinha TV na casa toda, no quarto dela, então eles deitavam juntos, assistiam filme, só que até que um dia ele ficou bêbado e bateu na porta do quarto dela. Nessa que ele bateu na porta, ela já tava deitada, eu não sei se tava dormindo, mexendo no celular, ela não especificou, mas ele, mesmo que ela não respondeu, ele abriu a porta, ele abriu, entrou no quarto, deitou do lado dela e pegou a mão dela e agarrou. Nessa que ele pegou a mão dela e agarrou, ela ficou em choque. Ela não sabia o que estava acontecendo, não sabia por que ele estava fazendo isso, já que ele nunca tinha feito nada e não soube o que fazer. Ela realmente congelou. E aí, vendo que ela não tinha nenhuma reação, ele continuou, pegou ela tava com uma roupa muito leve, então ele passou a mão por de dentro da manga da camisa dela e segurou ela pelas laterais do peito, aonde não chegou a encostar nos seios dela, mas ela falou que foi próximo o suficiente para ser extremamente desconfortável e não é um lugar onde amigos normalmente pegam. Depois que ele percebeu que ela não teve reação nenhuma, ele parou, fingiu dormir por alguns minutinhos e acordou dizendo: mano, como que eu vim parar aqui, velho? Como que eu tô aqui no seu quarto? O que aconteceu? Se fazendo de cínico, onde ele só levantou e foi embora. Nota, a Yvonne namorava na época. Ela tava namorando. Então, ela sem saber o que fazer pra quem contar, ela contou pro namorado dela e pediu ajuda pra ele. E como o namorado dela conhecia a amizade deles, ele pensou que, mano, é só porque ele tá bêbado, isso não é algo que ele fez de maldade, e levou na boa, sabe? O problema é que aí no dia seguinte, ela foi falar com ele, e porque na hora ela ficou em choque, sem reação, sem saber o que tava fazendo, ela não falou nada na hora, né? No dia seguinte, quando perguntou isso pra ele, ao invés de ouvir desculpas, ou eu passei do limite, foi mal, Yvonne, a primeira coisa que ele falou foi: você contou isso pra alguém? E
ela falou, tipo, eu só contei pro meu namorado, mas ele falou que tava tudo bem e tal. Aí o Fed começou a fingir que não se lembrava, não sabia o que tava acontecendo. E uma coisa que ela citou, que ela sentiu muita falta quando isso aconteceu, que ele não pediu desculpas nenhuma vez. Ela falou que depois que ela saiu, passou tempo, ele não pediu desculpas, fingiu como se nada tivesse acontecido. E ela começou a se sentir desconfortável perto dele. Afinal, realmente, é difícil você ficar perto de alguém que faz esse tipo de coisa contigo. Você não se sente mais segura na companhia daquela pessoa. Ainda mais a Yvonne, que é uma menina baixinha, magra. Tipo, o que ela podia fazer contra ele, que malhava, que era alto? Se ele realmente quisesse passar do limite naquela noite, ele poderia ter passado, porque ela não ia conseguir resistir. E depois disso, pra poder fugir do desconforto que era estar perto dele, ela começou a evitar trancar a porta do quarto pra ele não entrar, a focar no LOL. E o problema é que quando ela começou a trancar as portas do quarto, ele começou a falar como, mano, por que você tá trancando essa porra dessa porta com essas palavras? E ela ficava, tipo, sem reação, não sabia o que fazer, porque, tipo, ela não se sentia confortável na presença dele. E aí, pra conseguir desculpas de não falar com ele, de não ficar perto dele, ela começou a focar só em live, em fazer live de LOL, pra ver se pelo menos no jogo ela não seria perturbada por ele. E agora, guardem essa parte que eu falei aqui agora, sobre ela focar no jogo e tentar se distanciar dele pro final, que isso vai ser muito importante. Depois disso veio o caso da Lily Pichu. Lily Pichu é uma menina que eu acho, tipo, ela é extremamente fofa, ela tem uma voz fofa, ela age de jeito fofo, e é uma menina que eu acompanho ela há muito tempo. E aí agora ver esse relato me deixou bastante preocupado, porque o que aconteceu foi que ela tinha acabado de terminar um namoro, e tinha sido assim, um término, não foi aqueles términos amigáveis. Ela terminou, ela tava muito mal, tava muito triste, e aí um desses dias ela foi, deixou a porta do quarto aberta. Ele entrou no quarto dela, fingiu que tava bêbado, mas ofereceu uma massagem pra ela. Ela, como nunca tinha acontecido nada entre eles, ela aceitou. E ele começou a fazer uma massagem pela panturrilha dela, depois foi subindo, começou a fazer a massagem pelas coxas, subiu mais um pouco. Ela falou que subiu pra um ponto que tava, tipo, muito desconfortável pra ela, que tava, tipo, muito perto da bunda dela. E aí, acabou que depois de um tempo ele foi, fez a mesma coisa, fingiu demência, fingiu não lembrar do que aconteceu e foi embora. Ou seja, ele se aproveitou do momento de fraqueza dela, do momento onde ela tava mais vulnerável, ela tava extremamente triste por ter terminado o relacionamento e viu ali uma oportunidade de pegar em uma menina carente, abusar dos sentimentos que ela não tinha controle na época, pra poder fazer o que ele queria, pra poder conseguir sair por cima disso, pra poder conseguir alguns frutos ali, pra poder ver se conseguia pegar ela, ficar com ela, já que ela não tava emocionalmente estável, onde ele sabia que quando ela tava bem, ela não ia querer ele, já que ela tava assim, ele talvez tinha chance abusando dela. Se a gente parar pra ver, se na primeira vez quando a Yvonne sofreu com ele, tivesse falado pra casa, talvez a Lily Pichu não tivesse sofrido isso. Mas como a Yvonne não contou, aí a Lily não tinha precedentes e pensou que tava tudo bem. E aí a gente chega agora no caso que é pra mim o mais importante, o mais problemático e o mais preocupante, que foi o caso da Pokimane. A Pokimane é uma das maiores streamers da Twitch mundial. Ela pega muito viewer, ganha muito dinheiro. Recentemente, ela teve uma doação de $80 mil que alguém deu pra ela na stream. Tipo, além de muito dinheiro que ela ganha, ela é muito famosa, ela é bonita, ela parece ser uma pessoa muito amigável, engraçada, legal. Caralho, esbarrei no negócio aqui, desculpa. E o problema é que o Fed aparentemente tinha interesse nela. Ele era muito próximo dela, praticamente, como ela falou, ela considerava ele como o melhor amigo dela dentro da casa. E pra ele, ela pelo visto era a mina que ele gostava, que ele queria ficar, mas ela não dava bola. E aí veio os problemas porque eles começaram a ir em festas e uma das festas chamou bastante atenção porque ela tava afim de um cara. Ela contou pra ele, já que ele era tipo o melhor amigo dela e ela não sentia tipo nada por ele. E ao invés de tentar ajudar ela, ele chegou, grudou nesse cara, passou a festa toda com ele e em um dos momentos que ela não tava com ele, ele falou pro cara, mano, eu e a Poki tamo junto, não tenta fazer nada por ela, só pro respeito, tá ligado? E o cara, não, beleza, mano, tranquilo. E o jeito que a Poki descobriu isso foi, tipo, uma das piores formas possíveis, porque ao invés do Fed chegar e falar que tava afim dela, não. Ela chegou em casa, mandou uma mensagem pro cara no celular, o cara respondeu e eles começaram a conversar, até que chegou nesse assunto, que o cara foi e perguntou, tipo, pô, o que tá acontecendo com você e com o Fed e tal? E ela foi e falou, tipo, não, eu queria perguntar o que tá acontecendo com vocês, que vocês ficaram na festa toda juntas,
você não veio falar comigo? Aí o cara ficou tipo, como assim? O Fed falou que vocês estão juntos. E ela, não, a gente não tá junto. E ela falou que, tipo, nesse ponto do melhor amigo dela, ele se tornou alguém que, tipo, traiu a confiança dela e que perdeu, tipo, toda a credibilidade que ele tinha. Só que na cabeça dela, essa foi a primeira vez que ele tinha feito algo errado. Então não era uma coisa, tipo assim, nossa, eu vou contar pra todo mundo da casa e isso vai dar merda. Nossa, não, vamos destruir a vida dele. Tipo, não, só aconteceu isso, então não vou contar pra ninguém. E o problema é que isso foi o que aconteceu com as outras duas meninas também. A Lily também pensou, tipo, olha, não vou contar pras meninas pra gente não estragar aqui o clima da casa. Acho que isso aqui foi só porque ele tava bêbado, não vou contar pra ninguém. E a Yvonne foi a mesma coisa. Eu acho que é só porque ele tava bêbado, não vou contar pra ninguém pra não estragar o clima da casa. E aí, a Pokimane começou a perceber coisas, que os amigos mais próximos dela estavam começando a se afastar. Seja homens ou mulheres, todo mundo tava se afastando dela, menos o Fed. E isso, depois de um tempo, ela começou a perceber que na verdade era o Fed que tava falando mal dela pras outras pessoas. Por que ela começou a perceber isso? Porque toda vez o Fed se interessava numa mina e aparentemente do nada ele perdia o interesse e começava a falar mal dessa mina pra todo mundo. Seja pra galera da casa, pros amigos dele de fora, pra geral. E quando a Poke disse que conversava com essas meninas, as meninas falavam que na verdade elas só tinham rejeitado o Fed, que não queriam nada com ele, e ele ficava muito bravo e saía falando um monte de besteira. Porque assim, se isso acontecesse com uma menina, com duas, ok, talvez poderia, tipo, realmente as minas serem muito ruins, mas agora toda mina ser isso, já ficava tipo, não, mano, não é possível que seja isso que aconteceu. E aí, lembra que eu falei pra vocês guardarem uma coisinha do começo do vídeo? Então, lembra quando eu falei pra vocês da Yvonne? Falei que ela tinha se trancado no quarto, que ela tava aqui tentando evitar ao máximo ele pra poder não ficar desconfortável com todo mundo na casa. Então, quando isso começou a acontecer, o Fed, do mesmo jeito que falava mal das outras meninas que ele tinha interesse, ele chegou e começou a falar da Yvonne pra Poke. Começou a falar, Poke, olha, a Yvonne não tá saindo do quarto, ela não tá querendo gravar vídeo com a gente, ela não tá querendo fazer nada, eu quero que ela seja expulsa da casa. E a Poke ficou tipo, caraca, realmente eu acho que já que ela não quer interagir com a gente, é uma boa a gente expulsar ela, né, e tal. Só que sim, então foi prorrogando, não ficou tipo, não ia expulsar na hora, que eu queria ver mais tempo como que isso ia acontecer. E o problema foi quando a Poke decidiu contratar uma menina pra trabalhar pra casa. E aí veio o problema, porque quando ela pensou em contratar uma menina, a primeira preocupação que veio na cabeça dela não foi tipo, talvez a menina não se adapte, não. A primeira preocupação dela foi, será que o Fed pode fazer alguma coisa pra essa menina de abuso? E aí ela começou a pensar nas outras meninas e eu acho que eu vou perguntar pra Yvonne, pra Lily, o que a gente pode fazer, será que é uma boa? E quando elas reuniram todas as meninas pra poder perguntar se valia a pena ou não contratar uma outra menina, porque tipo, cada uma tinha sua história ruim com o Fed, mas ninguém tinha contado pra outra, todas falaram que tinha acontecido com elas e elas perceberam que na verdade isso não era algo que acontecia tipo de errado naquele ponto, não, era algo que aconteceu direto e ele tentou com todo mundo. E aí que vem um problema, porque quando você começa a prestar atenção, as pessoas começam a dizer que não, mas ele tava bêbado. Cara, quando você tá bêbado, você não perde o controle das suas ações, você não perde o controle do teu corpo. A única coisa que você faz é expor os pensamentos que você já tinha antes. Então muita gente começa a usar o álcool como uma desculpa pra poder fazer coisas que não tem coragem de fazer quando tá sóbrio porque não tem desculpa. Por exemplo, vamos supor que você gosta daquela menina. E aí, você quer chegar naquela menina, mas tem medo de tomar fora, porque ela vai ficar lembrando disso pra sempre. O que passa pela sua cabeça é, mano, eu posso chegar nela, e se ela me der um fora, eu posso falar, tipo, mano, eu tava bêbado, velho, nem tem problema. E aí que eu comecei a relacionar e pensar, tipo, ok, é isso que o Fed tá fazendo. Por que ele tá fazendo isso? Que coisa horrível. E depois que as minas perceberam tudo que tava acontecendo na casa do Fed com elas, que aconteceu com todo mundo, elas se perguntaram, será que isso não aconteceu com outras meninas também? E aí, elas começaram a mandar mensagem pras outras meninas, que elas souberam que o Fed já teve algum tipo de relação ou sentimento, e começou a surgir mais e mais e mais depoimentos e denúncias de meninas que guardaram pensando que tinha sido só com elas e não queriam, tipo, estragar tudo. Mas na verdade era o Fed manchando a imagem de todas as meninas, seja streamer, pro player, tudo, só pra que as meninas não tivessem credibilidade, não tivessem contato com os amigos dele pra manchar a imagem dele. E agora, as meninas da casa da Offline TV resolveram expor a versão delas, e as outras meninas que já sofreram isso estão pensando seriamente se devem ou não expor o lado delas, o que eu pessoalmente acho que é algo bom de se fazer, porque quanto mais denúncia você tem, mais você começa a perceber o quão aquilo tá errado. Um vídeo que eu tava assistindo esses dias é o do Yasuo, que era o melhor amigo do Fed, que começou a perceber que o Fed tava fazendo coisas até contra ele. Ele falava que quando começou a surgir esse tanto de denúncia, ele pensou que era só a
a galera da Offline TV querendo botar fogo no parquinho e expor tudo pra todo mundo, sendo que o cara não tinha feito coisa tão ruim assim. Mas aí quando ele foi tirar satisfação com o povo da Offline TV, que estavam falando coisa com o melhor amigo dele, ele descobriu que na verdade o Fred tava falando muito mal dele pra galera da Offline TV. E não foi só isso, ele não chegou a detalhar especificamente o que aconteceu, mas ele falou que antes ele era o tipo de cara que tomaria um tiro pelo Fred. Ele falou realmente tomaria um tiro, mas depois do que o Fred fez pra ele, que ele não quis expor porque ele falou que era muito pessoal, ele falou que hoje em dia ele não quer, tipo, ter um tipo de relação. E agora o que passa na minha cabeça é o que ele fez pra poder merecer isso. O que o Fred fez de tão ruim pra poder fazer o Yasuo ter esse pensamento, e isso me preocupa porque pra um cara desse ter poder, mano, pra um cara desse ter fama, ele consegue fazer isso com muita mina. E se ele fez isso com minas que já são famosas, que já tem público, que tem voz, imagina que um cara desse já não fez com minas que são anônimas, com minas que tem ali seus 1.000, 2.000 seguidores. Tipo, se o cara não tem medo de fazer isso nem com minas que tem tanta voz pra dar exposed nele, imagina o que ele já não fez de pior por trás, sabe? É foda porque muita gente hoje em dia fica falando mal da cultura do cancelamento, gente fica dando desculpa falando tipo, mano, hoje em dia você não pode nem chegar em uma mina que já é considerado assédio. Mas não é nem essa parada, velho. Se você chegar numa mina e trocar uma ideia respeitosamente, obviamente ela não vai começar a te chamar de machista ou esse tipo de coisa. Agora, você faz alguma coisa tipo Fed, o que tu vai fazer, mano? O que a mina vai fazer? Ela vai, tipo, é óbvio que ela vai te chamar de assediador, velho. E agora, mesmo assim, essas minas resolveram, tipo, guardar pra si mesmas, achando que tinha sido só uma vez, e até descobri que ele fazia isso demais. Eu realmente espero que isso caia nas medidas legais. Aparentemente, ele já foi expulso da casa, ele não tem onde morar, e ele falou que vai receber tratamento psicólogo e psiquiátrico. Então, realmente, pelo menos ele tá recebendo esse tipo de tratamento, assim a gente espera, é claro, pra que isso não se repita de novo, mano. Já que, como ele fez isso uma vez e saiu impune, agora que finalmente caiu uma culpa em cima dele, a gente espera que não se repita, né? Pra que mais meninas não sofram na mão dele, já que como ele é famoso, ele conseguiria muito bem entrar em uma outra casa de youtuber e fazer isso de novo e de novo. Bem, esse é o maior vídeo do meu canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha se divertido. Se você assistiu até aqui, mano, é porque você realmente gostou do vídeo, né? Já que assistir tanto tempo sem gostar é impossível. Então, por favor, velho, deixa seu like, se inscreve no canal e vai assistir mais vídeos meus, que eu tenho certeza que você também vai gostar, beleza? Bem, eu sou o Zi e se cuidem. Nhan.